Olá, meu amigo, minha amiga. Sou o Sérgio Sintra, psicólogo, escritor, terapeuta junguiano. Trabalho com grupos terapêuticos e atendimento individuais de adolescentes e adultos, com foco no autoconhecimento, caminhos da individuação, jornada do ego, nos símbolos da alma e na espiritualidade prática. Esse vídeo surgiu a ideia de nós propagarmos algumas questões que envolvem o nosso dia a dia como pessoas e inspirado em alguns autores da psicologia analítica. Começando pelo professor Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que tem uma teoria vasta, várias questões que ele coloca a respeito do inconsciente e da psicodinâmica. Também fui inspirado por Morgan Scott Peck, que é psiquiatra americano, nascido em 1936, que escreveu um dos best-sellers sobre a questão que envolve a nossa vida cotidiana. Scott Peck escreveu um livro chamado A Trilha Menos Percorrida, e esses primeiros vídeos que nós vamos produzir, eles vão mostrar algumas das questões que o Scott Peck coloca para a gente, né? Algumas delas passam pela nossa disciplina de vida, outras sobre a responsabilidade que temos sobre os nossos atos, sobre a questão do poder da verdade, né, que espelha a nossa alma, o equilíbrio e o amor como caminho. E, por fim, ele aborda a visão do crescimento espiritual, um encontro verdadeiro com o self. Nesse entrecruzamento entre a psicologia junguiana e o livro do Scott Peck, nós vamos ver algumas coisas de interesse do nosso cotidiano que demonstram um pouco a minha prática clínica e também a experiência que eu tenho tido com os meus pacientes. Isso tem sido muito enriquecedor para mim, tem mostrado muito da vivência dos meus pacientes e também dos resultados que a gente obtém através do trabalho na clínica. Então, vamos começar nosso pensamento, né, através do livro do Scott Peck, né, com uma frase que ele coloca sobre a disciplina. A disciplina é a porta estreita. E ele coloca no seu livro a seguinte frase de ênfase: evitar a dor é a raiz de quase todos os nossos problemas psicológicos. Isso nos remete a uma visão, né, de uma faxineira, né, um caso clássico, né, de uma faxineira que, ao limpar a casa, ela empurra a sujeira para debaixo do tapete. Num primeiro momento, vai haver um bom resultado. Vamos ver a casa limpa, né, porque a poeira vai se acomodar ali debaixo do tapete e nós não vamos percebê-la. Há a impressão de que está tudo certo. Mas com o tempo, com o acúmulo da sujeira debaixo do tapete, as coisas começam a se tornar com aparência não muito limpa, e essa sujeira tende a aparecer em outras questões, em outros cantos da casa, né? É mais ou menos como a nossa sombra, conforme o inconsciente nos propicia, né, aquilo que nós rejeitamos, segundo a teoria junguiana. A sombra é aquilo que me pertence, mas que eu rejeito. Então, dores, mágoas, traumas não resolvidos retornam com força, trazendo maior dano à nossa vivência e às nossas relações. Então, a disciplina é a base de toda a maturidade emocional. É a capacidade de adiar o prazer imediato em nome de um propósito maior. Esse propósito maior seria exatamente pensar. E uma das questões que nós desenvolvemos na clínica é o conselho que nós damos aos nossos pacientes, que precisamos, antes de tomar uma decisão, antes de tomar um caminho, antes de tomar uma resposta para o nosso viver, precisamos pensar. Pensar para poder analisar os cenários, analisar as consequências, não só físicas, mas também psíquicas para a nossa vida, e assim, então, tomarmos uma decisão mais acertada.
Diante da nossa experiência, né, não só na clínica, mas também no momento acadêmico, né, como professor e também como consultor na área de TI, sempre nos primamos, né, por um princípio básico: fazer certo para dar certo. Né? Isso nos remete a uma visão de disciplina, pensar antes de agir. A palavra-chave para esse momento, essencialmente, é a paciência. Todas as vezes que nós atropelamos a paciência, nós temos a tendência a cometer um erro. Paciência é uma das questões fundamentais da nossa vida. Paulo de Tarso, ao escrever a carta aos Romanos, ele diz que todas as dificuldades produzem perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Então, quando ele fala dessa perseverança, ele está falando de paciência. Se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Palavra dele também. Segundo Jung, nós precisamos conter os impulsos para que a nossa consciência se expanda. Na simbologia junguiana, isso se representa pela pedra, firme, paciente, imóvel. E uma reflexão simbólica que nós podemos fazer, e nos traz a visão da porta estreita, que é a disciplina, podemos refletir em encontrar uma pedra, né? E essa pedra pode ser qualquer tipo de pedra, né? Mas de preferência um seixo rolado, né? Uma pedra mais anatomicamente confortável, e levar consigo mesmo durante 7 dias. Cada vez que resistir a um impulso destrutivo ou cumprir um dever, segura essa pedra. Ela vai te remeter à paciência. No final da semana, você vai escrever, né, sobre como é carregar esse peso na sua consciência. Então, quando nós nos movemos pela paciência, nós temos a virtude de alcançar melhores resultados, alcançar melhores posições na nossa vida psíquica. E isso é saudável. O segundo tópico que nós podemos abordar é a questão da responsabilidade. Somos livres para escolher, mas não somos livres dessas consequências. Isso nos remete a uma vivência muito prática no nosso dia a dia, né? A questão do dilema das escolhas, que se apresenta toda hora a gente, né? No nosso viver diário. Escolher ou não escolher determinada coisa. Quando nós escolhemos fazer algo, falar algo, comprar algo, né, nos lançarmos num relacionamento, nós estamos fazendo uma escolha. O opositor dessa escolha automaticamente deixa de existir. E, como o Scott Peck fala, né, somos livres para escolher, mas não somos livres das consequências. Nessa afirmação ele coloca em dúvida se realmente somos livres para escolher ou não. A explicação nos leva a refletir de que não somos livres. Quanto mais maduros e individuados, é um termo junguiano, né? Nós absorvemos mais do nosso inconsciente na nossa vivência cotidiana, quanto mais colocamos responsabilidades sobre nós próprios e em relação ao outro, mais limitados somos nas nossas escolhas em tese. Somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas. Quando eu faço uma escolha, eu dirigi o meu caminho para essa escolha. E como somos seres lançados no tempo, não há como voltar atrás. Assim como é impossível voltar no tempo, é impossível voltar de uma escolha já feita. O que nós podemos fazer é rever a escolha e tomar uma nova escolha, mas nunca retomar o caminho anterior, né? O símbolo junguiano que nós teríamos para essa escolha seria o símbolo do escudo. Proteção ativa, escolha consciente. E a responsabilidade é um momento em que o ego para de fugir e começa a dialogar com o self. O processo de individuação, quer dizer, tornarmos cada vez mais nós mesmos. Quanto mais eu revejo quem eu sou interiormente, aceitando as minhas escolhas, aceitando as minhas dificuldades, aceitando as minhas potencialidades e aceitando os meus defeitos, eu consigo assim, então, me dirigir
para escolhas mais acertadas, uma vida mais produtiva, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável psiquicamente. Como exercício simbólico, nós poderíamos propor escrever 3 áreas da nossa vida onde ainda nós terceirizamos as decisões ou as culpas. Agora imagine-se como herói dessas áreas e escreva uma ação possível para cada uma delas. Quando nós terceirizamos as culpas, né, nós deixamos de analisar a situação e rever essa culpa. Né? Muitas vezes ela é direcionada a nós mesmos. Muitas vezes é pela nossa própria fraqueza. Muitas vezes é pela nossa própria incapacidade de enxergar o momento. Quando isso fazemos, geralmente tomamos decisões erradas. Então, a responsabilidade do herói interior seria, então, o segundo ponto que Scott Peck nos coloca. O terceiro ponto seria o poder da verdade, ou o espelho da alma. A verdade nos libertará, mas antes pode nos desconstruir. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma frase bíblica, né, que muitas vezes nós vemos no ambiente religioso, mas que espelha realmente a realidade da nossa vida. Mostra-nos como nós precisamos desconstruir esta suposta verdade para assumirmos o fato da verdade. O crescimento exige confrontar ilusões, e isso é próprio do humano, né? Construir ilusões. Quando nós construímos ilusões, nós criamos expectativas, desenhamos expectativas, né? E a expectativa nos destrói, né? Porque fatalmente a possibilidade de que essa expectativa seja verdadeira é muito pequena. Quando nós empenhamos esperança, aí é outra conversa, né? Empenhamos esperanças naquilo que é produtivo. A verdade, mesmo dolorosa, é a luz que penetra a sombra. Se produzimos imagens, imaginações, ilusões e fantasias, nos dissociamos ou nos distanciamos da realidade e da análise da mesma. Chegar à conclusão de que realmente nos cerca é a verdade, e não aquilo que nós ilusionamos. Segundo Jung, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. A verdade é o espelho arquetípico, onde o ego vê seu reflexo totalmente despido. A verdade simbólica seria: enxergar a verdade exige coragem para olhar para dentro, sem máscaras. Qual seria o exercício simbólico? Diante de um espelho, olhe em silêncio para você mesmo por 3 minutos. Depois escreva: o que em mim preciso reconhecer e parar de negar. O quarto ponto que nós chegamos na análise do livro de Scott Peck, o best-seller de Scott Peck, né? A Trilha Menos Percorrida, é um livro grande, né? Tem bastante argumentação ainda de Scott Peck, mas nós estamos aqui fazendo só um resumo, né? Uma resenha para nós destacarmos os pontos principais e produzirmos aí efeitos para a nossa própria vida. A vida é uma dança entre opostos. O equilíbrio não é rigidez, é movimento consciente. Então, o capítulo 4 vai nos falar do equilíbrio ou o caminho do meio. Como é que isso se opera na nossa vida, né? Muitas vezes nós somos obrigados a ponderar sobre um fato e outro. E nem sempre este fato e o outro fato espelham a realidade possível de ser executada. Nós trabalhamos, então, com o caminho do meio, né? Quando Jung coloca opostos, ele não determina opostos opositores, como 2 polos, né? Mas opostos complementares. A melhor figura que nós podemos ter disso são os polos elétricos, né? O positivo e o negativo. Se eu pegar um ventilador, uma máquina elétrica, né? Uma televisão, e ligar apenas o polo positivo, ela não vai funcionar. Ela precisa do polo negativo para que ela funcione. Então, a união dos opostos é que realiza a energia nesse caso, né? Nas relações afetivas, é necessário que os pares opostos realizem a autoanálise em que é necessário que os pares
se completem, né? Em que o outro te completa. E é exatamente aí que a coisa se complica, pois os caminhos de individuação são singulares e nem sempre compartilhados. Como é que seria isso, né? O Jung coloca que cada ser humano na face da Terra, mesmo que sejam clones, né, geneticamente falando, os gêmeos univitelinos, né, eles são pessoas distintas, são psiques distintas e são singulares. Ao mesmo tempo, pertencemos à mesma classe humana, né, humanos, ao mesmo tempo somos singulares. Então, o caminho da individuação é também singular. Então, quando nós pensamos nessa questão da relação, do caminho do meio, ou das relações, nós vamos ter essa incongruência, né? É difícil saber o que a outra pessoa está pensando, difícil saber o que a outra pessoa está sentindo. Nós só conseguimos manejar isso pelo caminho do meio, quando nós declaramos pela nossa própria voz aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos pensando, para que o processo, então, de congruência entre os opostos ocorra. Jung chama isso de função transcendente, unir o que estava em tensão para criar algo novo. Então vamos usar como referência um casal, né? Um homem e uma mulher. Eles demonstram isso através do amor, ou de eros, de atração entre opostos. São pessoas que têm interesses comuns, mas são diferentes entre si. Então, eles vão se atrair por eros, mas são diferentes e, provavelmente, vão encontrar dificuldades no relacionamento até que haja um alinhamento desses opostos. Quando o verdadeiro alinhamento acontece, e ele não é uma função exterior, mas interior, o amor se manifesta como um amor completo, um amor de completude. Mas vamos explicar isso melhor quando falarmos do amor, né? Elementos que se misturam para formar uma nova realidade. O verdadeiro caminho é aquele que reconhece a dualidade e aprende a caminhar sobre a linha fina entre extremos. Qual seria a reflexão simbólica? Equilibrar não é evitar o conflito, mas aprender a habitar o paradoxo. E qual seria o exercício simbólico que poderíamos fazer em relação a isso? Identificar dois extremos que o puxam, né? Controle versus abandono, desenhar uma ponte entre eles. Como seria uma terceira via que integrasse esses dois opostos? No capítulo 4, então, Scott Peck vai falar sobre o amor. E agora nós entramos numa análise filosófica um pouco mais profunda, né? O amor como caminho. Ele vai analisar dois polos opostos. É certo que nós vamos ver na análise de C.S. Lewis, por exemplo, 4 tipos de amor, né? Ele começa com amor storge, depois filia, depois eros e depois ágape, né? Se nós formos analisar na visão de Platão, nós vamos ver amor eros, amor filia e amor ágape. O Scott Peck preferiu dois extremos, porque ele está analisando ali forças que nos movem enquanto humanos. Então ele coloca eros e ágape. O amor é a força que transforma e melhora a alma do mundo. Jung dizia que o eros é o princípio relacional da alma. Amar é mover-se em direção ao outro sem perder o centro. Então a gente poderia usar essa visão de Jung para provocar, né, dirigir o amor para uma atração. Por que eu me atraio por uma mulher? Por que eu me atraio pelo outro? Por que eu me atraio pelo amigo? Porque é algo congruente comigo mesmo. Isso é amor eros, né? Não há uma explicação mais simplificada. É uma atração, né? O amor maduro não é carência, mas é entrega consciente. Eros e ágape, desejo e doação. Quando falamos de amor ágape, nós vamos exemplificar um pouco melhor o amor de pai, o amor de mãe, o amor de irmão, né? Que é um amor incondicional, né? Mesmo que eu tenha um irmão em que eu tenha dificuldades de relacionamento com ele, eu tenho amor a ele. E isso é intrínseco ao ser humano,
né? Mesmo que eu tenha dificuldade de relacionamento com os meus pais ou com os meus pares, né? E eu vou ter parentes, né? Parentes. Eu vou ter amor ágape, porque é o amor incondicional. Ele não tem demonstração física desse amor, né? É um amor incondicional. Eros pode ser confundido, como diz Peck, com paixão. É certo dizer que paixão tem características de Eros, porém uma ruptura temporária nas fronteiras do ego. Isso é paixão. Se nós formos analisar com mais profundidade, paixão é um estado temporário de insanidade. Nós não sabemos que estamos apaixonados, nós apenas percebemos pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos. O nosso corpo fisiológico, né, reage a isso derramando uma série de neurotransmissores e hormônios que nos obnubilam a visão, obscurecem a nossa visão. Então, nesse momento, adotar a visão do apaixonado é perigoso, né? Porque quando a paixão acaba, a ilusão se estraçalha, né? Se dilui, e aquela pessoa amada deixa de ser amada. Não é necessário, segundo a visão de Scott Peck, né, que nós deixemos de lado a peça que os nossos genes nos pregam, a nossa mente, que seria o apaixonamento, e nos dirijamos ao amor. Como é que isso acontece? Como essa transição acontece? Através do mútuo conhecimento, ou da mútua exploração consciente e inconsciente. Um casal bem resolvido é aquele casal que sabe conhecer o consciente e o inconsciente do seu par. Qual seria a reflexão simbólica? O amor verdadeiro não salva nem escraviza, ele liberta. Jung vai colocar para nós que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é o poder. Quando eu me empodero de uma pessoa, significa que eu não a amo. Mas quando eu a deixo livre, sim, aí eu estou manifestando verdadeiro amor, né? Qual que seria o exercício simbólico? Escrever uma carta, não enviada a alguém importante. Fale o que nunca disse, depois releia e pergunte que nesse amor era Eros e o que era ágape. É uma reflexão interessante. Não precisa de enviar essa carta à pessoa, apenas expressar o que você está sentindo. E ali você fazer uma autoanálise daquilo que você expressou, tentando entender aquilo que era um amor apaixonado ou temporário, né, que muitas vezes frustra, e um amor genuíno, ágape, né, que tem força, que é perene, né? No aconselhamento de casais, no consultório, muitas vezes eu vejo casais que ainda se amam, mas não mais toleram viver junto. Porque houve o amor ágape permaneceu. Tá? Existe ainda um respeito mútuo, existe ainda uma consideração pela pessoa, mas aquela paixão, aquela consideração de união deixou de existir. Então não há mais compatibilidade de vivência, mas o amor ainda está presente, né? Não deixou de existir. E ele vai se manifestar futuramente, né, nessa relação rompida, como respeito mútuo, como caminhada, né? Não como sentimentos obscuros, como raiva, mágoa, tensão, não, leve, né? Como deve ser, respeito mútuo. No capítulo 6, ele vai falar sobre o crescimento espiritual, o encontro com o Self. O caminho espiritual é o caminho de retorno ao centro. Jung chama de Self o centro regulador e espiritual da psique. Isso é muito interessante nós colocarmos, porque na sua literatura, nas obras completas, ele muitas vezes vai se referenciar a algo luminoso. O que seria esse luminoso, né, de Rudolf Otto, que ele usa como referência? É a visão de que esse luminoso seria a imagem de Deus dentro de nós. E ele então faz essa associação de algo que é eterno, de algo que é atemporal, de algo que está dentro de nós e nos faz quem realmente somos.
ou a totalidade da nossa psique. Ele então chama isso de self. O ego é algo que é consciente, então é uma parte desse self. A integração entre esse todo psíquico com o ego é que vai manifestar cada vez mais uma visão da totalidade dessa psique e da manifestação no ser, no mundo. A jornada da trilha menos percorrida leva ao encontro com esse centro, o divino em nós, a imagem de Deus em nós. Uma referência à literatura judaico-cristã, na criação, né, uma referência poética em que Deus criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança. O que significaria isso? Que Deus está em nós, né? Deus está perene em nós, dentro do nosso espírito. Isso nos remete a uma citação de Jung que sempre impacta. O encontro com o self é ao mesmo tempo o mais sublime e o mais aterrador dos encontros. Porque é no self que nós vamos encontrar algo de que nós não dominamos. Nossa vida é pautada por uma visão ético-moral. E essa ética e moral é desenvolvida ao longo do tempo. Existem pensamentos que são éticos, que já estão incutidos dentro de nós. Um pensamento ético simples seria: por que eu não jogo papel no chão? Porque eu não devo jogar. Simples assim, né? É uma regra ética. E ela vale para qualquer lugar no mundo. A moral já vai depender de alguns costumes e usos de determinada região, né? Ou da história do homem. Então, como nós podemos ver no direito, o direito é a tabulação da moral, né? Ele então vai criar regras e punições, né? Como exemplo, jogar papel no chão é errado, eticamente falando. Mas se eu jogar papel no chão, eu posso ser punido por isso, né? Então, uma regra moral. Qual seria, então, a reflexão simbólica? Crescer espiritualmente e lembrar que somos parte de algo maior. E esse maior habita em nós. Quanto mais eu integro essa parte maior em mim, mais eu sou eu mesmo e mais eu sou vivo no mundo, presente no mundo, ser no mundo. Isso nos remete também a Martin Heidegger, né, que ao escrever O Ser e o Tempo, ele vai falar das relações que esse ser tem consigo mesmo, com o outro, com o mundo e com a sua finitude ou a morte. Qual seria o exercício simbólico? Em silêncio, desenhar uma mandala. Use formas e cores que representem seu estado interior. Depois contemple e escreva: o que vinha em mim que ainda eu não conhecia. Eu posso relatar uma situação dessa que eu fiz há alguns anos atrás. Desenhei uma mandala, né, em forma de uma margarida, e usei algumas cores para pintar as pétalas da margarida. Ao desenhar, eu desenhei um número ímpar de pétalas, e eu decidi pintar cada pétala com o seu opositor. Então, por exemplo, eu pintava de verde uma pétala, o seu opositor pintava de verde também, dando seguimento àquela linha de pétalas, né? Como eu desenhei um número ímpar de pétalas, eu usei várias cores diferentes, mas sobrou uma pétala sem cor. Então, instintivamente, eu resolvi pintá-la de preto. Ao analisar aquilo ali, eu comecei a olhar as diversas cores como nuances da minha vivência. As cores, o simbolismo das cores, mas eu descobri que havia uma cor negra, né? Essa cor negra simbolizava a minha sombra. A sombra é escura, né? E simbolizava aquilo que realmente eu sou, mas eu rejeito ser, né? Nós podemos exemplificar isso quando nós sustentamos uma mentira, né? Não existe pessoa que não tenha mentido, né? Quando nós sustentamos uma mentira, é a nossa sombra em nós. Realmente fui eu que fiz. Realmente fui eu que menti, mas eu rejeito esse pensamento e eu tento me descolar dele. A integração da sombra seria eu aceitar que eu falei uma mentira e provocar um movimento opositor a isso, de não mentir mais. Quais seriam alguns exercícios simbólicos que nós poderíamos adotar para que nós possamos então fechar esse vídeo de hoje
né, entendendo aquilo que temos de mais precioso, né? O primeiro exercício seria a mochila da alma. Imagine que sua alma carrega uma mochila. O que você ainda leva nessa mochila que pode ser deixado para trás? Então, alguns relacionamentos, né? Alguns hábitos obscuros. Escreva tudo isso num papel, né? Faça uma lista. Depois, queime o papel simbolicamente, se liberando dessas coisas que você rejeita. É um exercício de sombra, né? De nós enfrentarmos a nossa própria sombra. Carta para o eu futuro, né? Escreva uma carta para si mesmo para daqui a 10 anos. Que tipo de pessoa você espera ter se tornado daqui a 10 anos? Que deseja que nunca se perca, né? Então é uma carta onde você vai dizer aquilo que você almeja, sem expectativas, mas com esperança renovada, né? Mas preservando determinadas características que são suas e você tem que mantê-las, né? Tomar cuidados para que elas não se percam. E por último, a trilha real. Faça uma caminhada silenciosa na natureza. Procure observar símbolos, pedras, animais, árvores. Qual desses elementos falou mais com você? Que mensagem esses elementos trouxeram a você? Então, aqui nós encerramos o nosso primeiro vídeo, né, desejando que ele seja próprio para você, que ele possa ser uma inspiração. E nós retornamos no próximo vídeo, onde nós vamos fazer outras análises de outros autores e com novas sugestões de vida para você. Tenha uma vida próspera, uma vida cheia de alegria, enfrentando os seus dilemas e os seus problemas para que você viva cada vez melhor. Esse é o meu desejo. Tchau.